Olá, boa tarde. Está começando mais um Além do Campus. O jornal que aborda as atividades de extensão da URGS. Burocracia e problemas estruturais comprometem o acesso à Casa do Estudante. Clínica de atendimento psicológico da URGS atende mais de 300 pacientes por semana. Serviço de assessoria jurídica da universidade oferece atendimento aos atingidos pela enchente. E no Campus Centro, o comércio de orgânicos estimula a economia solidária. Essas e outras notícias você acompanha agora no Além do Campus. Problemas estruturais têm comprometido a segurança dos moradores da Casa do Estudante Universitário, no centro de Porto Alegre. A burocracia que atrasa reformas também compromete o acesso de novos moradores. A Casa do Estudante Universitário fica na Avenida João Pessoa, em frente à Faculdade de Direito da URGS. Inaugurada em 1971, a moradia foi pensada para os estudantes que vinham de outras cidades e não tinham recursos para arcar com as despesas da vida em Porto Alegre. Desde o começo que eu passei, eu já comecei a procurar um lugar para ficar, né? Porque como eu morava longe, não tinha como eu ficar em algum lugar aqui. Daí a CEL serviu como um meio de eu conseguir ter acesso aos meus estudos. A Casa do Estudante é um benefício concedido aos alunos que se encaixam nos requisitos específicos de um edital próprio. A URGS possui 4 moradias estudantis, sendo a CEL a que contempla o maior público, com 396 vagas. A complexidade dos editais pode afastar os estudantes que precisam desse recurso. Para muitos colegas que são jovens, que estão vindo de cidades do interior, de cidades que não têm muitos recursos, é muito difícil essa tarefa de análise de um edital. Porque é um documento jurídico, burocrático, que muitas vezes uma linha e uma vírgula, ela acaba afastando os candidatos ou eliminando muitas vezes os candidatos. Apesar de ser um recurso importante para os estudantes, o prédio não tem reformas estruturais desde a época em que foi construído, nos anos 1950. Além de não contar com um plano de prevenção e proteção contra incêndios, os moradores convivem com mofo nas paredes e infestações de cupim nos armários. Quem administra a residência e atende às demandas dos estudantes é a divisão de moradia estudantil. Porque assim, a gente faz um pedido, né? A gente pede, via processo, faz o levantamento, às vezes a gente recebe visita assim, da equipe de engenharia, o pessoal do PPCI, e que fomenta aquilo que a gente está solicitando, né? E a gente faz aquela via administrativa de abrir um processo, botar fotos, né? E já é bem conhecida as necessidades das casas dos estudantes, né? Na universidade, isso é uma questão assim antiga, né, dessas necessidades, que acredito que agora ela vai ser, não digo concluída, mas ela vai ser iniciada no sentido assim, vai começar. Não iniciada no sentido, vamos pedir agora, não, ela já foi pedido, foi feito pedido, e agora ela vai começar a se concretizar. A gente está com vários processos em andamentos para esse fim. Ainda que possa abrigar quase 400 pessoas, a casa só conta com uma cozinha de fogão industrial, sem utensílios disponíveis. A estrutura também não é acessível para pessoas com deficiência, o que dificulta ainda mais o acesso de minorias à universidade. A gente sabe que a casa é um lugar muito importante para que os estudantes baixa renda consigam fazer o curso e consigam se formar, né? A evasão é muito grande dentro dos estudantes baixa renda, mas, infelizmente, não se tem um olhar tão apurado para a gente, assim. Ainda que sofram com problemas administrativos e de infraestrutura, para os estudantes é unânime a importância da casa para a permanência na universidade. Para os próximos anos, o sentimento é de esperança. E espera que nessa nova gestão e nessa nova reitoria aconteçam, de fato, as melhorias que eles prometeram para a gente. A saúde mental tem sido um tema cada vez mais discutido na sociedade, incentivando pessoas a buscarem ajuda profissional. A Clínica de Atendimento Psicológico da URGS, que atende tanto estudantes quanto comunidade, se destaca nesse cenário, oferecendo suporte semanal a mais de 300 pacientes. Porto Alegre é a capital com mais casos de depressão do Brasil. É o que apontam as 2 últimas pesquisas Vigitel, realizadas pelo Ministério da Saúde em 2021 e 2023.
1 a cada 5 pessoas acima de 18 anos já foi diagnosticada com depressão. O aumento de 2021 para 2023 foi de 4,3 pontos percentuais, chegando a 21,8%. Com esse panorama, iniciativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em prol da saúde mental dos alunos e da comunidade em geral são muito procuradas e importantes. É o caso da Clínica de Atendimento Psicológico da URGS, que conta com mais de 300 pacientes atendidos semanalmente em psicologia. O diretor da clínica, Amadeu Weiman, e a psicóloga Giovana Bavaresco acreditam na relevância do serviço para toda a comunidade. Mas é importante dizer que nós não somos uma clínica que atende os estudantes da URGS. Nossa intenção sempre foi nos abrirmos para a comunidade e é por isso que a gente tem também tantos projetos de extensão, né, para poder chegar na comunidade, na sua diversidade. Nos atendimentos, digamos assim, que são abertos à comunidade, a gente divulga pelo site da clínica, então, mas como é sempre uma demanda muito, muito grande, é claro que a gente não tem como atender todo mundo, de tempos em tempos a gente abre vagas e as inscrições acontecem pelo site da clínica. Então, acho que a gente trabalha com esses dois focos, né? Por um lado, a formação dos estudantes de psicologia e pós-graduação e, em contrapartida, ou junto disso, né, vem o atendimento à comunidade, né, junto à população. O tema da saúde mental ganhou mais importância dentro do contexto das enchentes, uma vez que muitos estudantes da URGS foram forçados a sair de casa e a assumir responsabilidades não planejadas. A situação implicou no aumento de estresse e de preocupação desses estudantes com o seu futuro. Uma das pessoas afetadas é a mestranda do programa de pós-graduação em Ciência da Informação e residente do bairro Sarandi, Vanessa Likoski. A minha casa foi pessoalmente atingida, né? Então, materialmente, perdi tudo. E a casa da minha mãe também foi. A minha vida virou de cabeça para baixo, né? Totalmente, assim. A rotina virou outra, fiquei fora de casa, enfim, virou outra vida. Ações da universidade em apoio aos alunos afetados são importantes para o acolhimento e para a saúde mental das famílias. Ter um apoio da universidade, né, e ter uma resposta, assim, principalmente dos professores nesse primeiro momento e tão rapidamente, foi extremamente importante. Essa preocupação dos professores, né, essa humanidade deles, né, foi muito importante para que a gente se sentisse acolhido. A URGS é minha segunda casa, não posso dizer que não é, e quando a gente perde a nossa primeira, a segunda casa é muito importante. A clínica da URGS também teve seus serviços afetados durante o mês de maio, mas logo se adaptou para ajudar e continuar o trabalho de acolhimento dos pacientes. Bom, durante as enchentes, acho que no início toda a universidade, né, acabou parando, assim como nós, e foi algo temporário, assim, né? Depois nós acabamos retomando os atendimentos de forma online, né, para os pacientes. Acho que isso veio um aprendizado ali, né, desde a pandemia, enquanto nós da equipe, né, muitos de nós estávamos envolvidos então no trabalho nos abrigos, né, então como voluntários, né, nos abrigos. Aqueles casos que foi avaliado que era imprescindível seguir o atendimento, né, e que evidentemente que o terapeuta tinha a possibilidade de sustentar esse atendimento, nós mantivemos, né, mesmo no pior momento das enchentes, mas como regra geral, a gente suspendeu as atividades, né, presenciais, né, para poder colaborar com o que estava se passando nos abrigos. Né. A busca por apoio psicológico, especialmente neste contexto, precisa ser priorizada e normalizada. A proteção em termos de saúde mental envolve uma rede. Ninguém faz sozinho. Então, saúde mental é uma questão de interesse público, né? O que tem que se fortalecer são essas redes de proteção à saúde mental da população, né? Cuidar da saúde mental da população é fundamental. Para a Giovana, a saúde mental deve ser pensada de forma mais ampla. Tudo interfere na saúde mental, então desde questões socioeconômicas, né, acesso a políticas públicas, né, educação, alimentação, moradia. Então tem uma série de coisas que impactam, né, que produzem efeitos na saúde mental. Que nos últimos anos, né, enfim, só se veio perdendo direitos, né,
a situação, digamos assim, o aparato de proteção social só vem se fragilizando ao longo dos últimos anos, né? Então, acho que se quisermos cuidar da saúde mental da população, temos que cuidar em todas as variáveis, como apontou a Giovana. Eleições para a reitoria. Nesse ano, foi realizada pela primeira vez a consulta paritária à comunidade acadêmica. A eleição contou com protestos da comunidade durante a votação do Conselho Universitário, para que a lista tríplice respeitasse o resultado. A lista tríplice, com a candidata à reitora Márcia Barbosa e o vice Pedro Costa em primeiro lugar, foi enviada para o governo federal, respeitando a paridade. Ainda não foi divulgada a decisão final do presidente da República. A seguir, conheça o projeto Saju e como ele tem auxiliado os abrigados das enchentes. E mais, cultura, cinema e economia solidária movimentam o Campo Centro. A gente já volta. O acesso a direitos, auxílios e benefícios pode ser um obstáculo ainda maior para quem perdeu seus documentos durante as enchentes. Por isso, uma iniciativa da Faculdade de Direito da URGS tem prestado atendimento jurídico em abrigos, através de mutirões realizados por professores e alunos. Durante o mês de maio, o Rio Grande do Sul foi atingido pela maior enchente de sua história. Milhares de pessoas perderam suas casas e, junto delas, seus documentos e pertences. Diante da tragédia, o Projeto Saju se organizou para prestar serviços à população atingida. É na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que entendemos melhor como o grupo está prestando esses serviços às pessoas. A gente tem trabalhado principalmente por meio dos mutirões, né, que a gente está atendendo por demanda. Então, os abrigos entravam em contato com a gente pedindo atendimento e auxílio jurídico e a gente organizava entre estudantes, professores e advogados para comparecer nos abrigos presencialmente e ir fazendo esse atendimento por demanda. A gente foi em mais de 7 abrigos, a gente foi em abrigos sozinhos, mas também em parceria com a Defensoria Pública. A gente também foi no evento organizado pelo governo do estado e a gente ia atendendo por demandas, assim. A professora Vanessa Gonçalves, coordenadora docente do Saju, explica como a comunidade auxilia a população. Então, prestando assessoria jurídica de como providenciar a segunda via de documentos, dúvidas sobre direitos trabalhistas, dúvidas sobre direito penal, enfim, como as pessoas deveriam proceder em relação aos direitos à moradia, possível integração, acesso a benefícios sociais, tudo isso foi se constituindo no decorrer desse trabalho. O grupo também produziu uma cartilha emergencial disponível no QR Code aqui na tela, que serve para educar a população afetada pelas enchentes sobre seus direitos e benefícios. E também serve para ensinar a como solicitar auxílio no período de calamidade. Além de ajudar a população, a Faculdade de Direito da URGS e o Saju estão auxiliando os alunos da faculdade que também foram afetados pela enchente. Mas em número o que a gente tem são 25 atingidos diretamente, né, que estão sendo auxiliados principalmente pelo centro acadêmico, com o apoio da faculdade, também da direção da faculdade. Então, o que está sendo feito é esse apoio para viabilizar a questão de transporte, a forma de acompanhar as aulas online também, né? Os professores aqui da faculdade também estão se organizando para disponibilizar as aulas gravadas, né, ser bem flexível com a questão de presença, ir atrás dos alunos, enfim, que não estão podendo comparecer. Então, a comunidade acadêmica aqui dentro está agindo dessa forma, né, e a gente também se solidariza com os colegas que perderam tudo e como o projeto de extensão se coloca à disposição, né, o que a gente pode ajudar com a assessoria jurídica do nosso projeto. Com a volta da universidade após as enchentes, alguns pontos de cultura do Campo Central estão reabrindo. Um deles é a Sala de Cinema Redenção. Após 2 meses fechada devido à situação de calamidade, a Sala Redenção reabriu no dia 8 de julho com a mostra de filmes A Imagem no Espaço. A mostra traz a perspectiva da cidade como protagonista. São 16 filmes produzidos em diferentes locais do Brasil, como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. As obras selecionadas colocam em evidência os desafios das incertezas pelas quais o mundo vem passando. Nas terças e quintas-feiras, às 19 horas, as exibições são seguidas de conversas com os realizadores. Em seu encerramento, a mostra exibe O Flagelo da Enchente assola Porto Alegre, documentário histórico que retrata as enchentes de 1941. A exibição é seguida de um bate-papo para discutir relações entre as tragédias de 1941 e 2024. A Imagem no Espaço fica em cartaz até o dia 2 de agosto.
Para saber mais, acesse Sala Redenção no Instagram. A entrada do cinema universitário da URGS é franca e aberta à comunidade em geral. Outro espaço que reabre no campus central é o Centro Cultural da URGS, que inaugura a exposição Na Minha Solidão, do artista Joseph Capoeira. Até o dia 31 de julho, ocorre no Centro Cultural da URGS a exposição Na Minha Solidão, do artista Joseph Capoeira. O autor das obras é estudante de engenharia civil na universidade e veio da Namíbia para o Brasil através de uma bolsa de estudos. Artista autodidata, ele retrata em suas telas a cultura de sua terra natal, críticas sociais, artistas e figuras históricas negras, assim como sua visão da cidade de Porto Alegre. A exposição fazia parte da 12ª Semana da África na URGS e encerraria em maio, mas teve seu fim adiado devido às enchentes, que foi assunto da última obra adicionada à exposição. Durante a visita guiada, que ocorreu no dia 5 de julho, o artista dividiu sua trajetória com os visitantes. Comecei, porque nas férias de 2018 eu não voltei para casa e comecei a fazer as pinturas como um passatempo, como um hobby. E já que estamos falando do Campo Central, quem passa por ali já deve ter visto uma casa de madeira onde são vendidos produtos orgânicos e artesanais. Ali funciona a Associação de Produtores da Economia Solidária Contraponto. O espaço é um exemplo das atividades desenvolvidas pela iniciativa, um local que reúne cultura, saúde e saber. Você sabe o que significa economia solidária? A Contraponto, loja-escola que comercializa produtos da agricultura familiar, é um exemplo desse conceito. A gente está afirmando, e mostrando na prática que em coletivo a gente é mais forte, e que a gente consegue se organizar coletivamente e ter sucesso, com isso. Nós somos em torno de 14 coletivos aqui, que autogerem esse espaço. Também são pautados dentro das nossas orientações, cuidado com o meio ambiente. Então a gente tem alimentos veganos, vegetarianos, orgânicos principalmente, Tudo isso para cuidar do meio ambiente, ter uma alimentação saudável também, O professor Newton Pinho de Bem faz parte da equipe de professores que trabalha no programa de extensão Laboratório Escola de Economia Solidária Contraponto. A economia solidária, ela antes de mais nada visa produzir coisas para que na sua comercialização as pessoas que produzem essas coisas obtenham os seus meios de vida. Então é um aspecto absolutamente distintivo de uma economia capitalista. Uma economia capitalista é uma acumulação sem fim. É o mundo que nós vivemos hoje, que desconhece limites, inclusive os ecológicos e os sociais. Para além da venda de produtos, a economia solidária também é sobre integração social e convivência. Quem muito frequenta a Contraponto no Campo Central são os estudantes de música. E aí eu frequento bastante também porque eu acho que tem um café muito gostoso, a um preço justo, assim, se tu traz a tua caneca, é importante. E também eu venho muito aqui, meio que virou um ponto de encontro quase dos colegas, assim, pra gente tocar junto, assim. Várias vezes entre as aulas dos alunos de música a gente vem pra cá, toma um café e aproveita e já toca também, Quem também frequenta o espaço é a Mariana, que traz seu próprio material orgânico para a composteira coletiva da Contraponto. Eu trabalho na URGS faz 3 anos e eu acho a Contraponto muito legal. Eles têm uma feira que eu nem sei se está mais acontecendo depois da enchente, que é uma feira de orgânicos que acontece aqui. E aí eu venho, compro frutas, verduras para levar para casa, café, arroz, mel, outras coisas. E converso com os produtores. Eu acho isso muito interessante. Eu gosto que isso aconteça dentro da universidade. Acho que a universidade é um espaço que tem que ter esse tipo de iniciativa. Inclusive, acho que deveriam ter mais feiras. Acho que a Contraponto é uma e ela já movimenta alguma coisa aqui. É nesse espaço, entre a Faculdade de Educação e o quiosque da Contraponto, que acontecia toda terça uma feira com os produtos dos associados do coletivo. Atividades realizadas pela Contraponto, como a feira e as rodas de conversa, ainda não retomaram a programação após as inundações que atingiram o estado, afetando muitos dos associados. A previsão é de que as atividades retornem aos poucos. A Contraponto é um
primeiro projeto pioneiro no Brasil dentro de uma universidade nessa forma. Então, a gente acredita que todas as universidades deveriam ter um laboratório escola como esse, né, com uma orientação diferente, né, com uma organização para o trabalho coletivo, né? Então, a gente acha que toda a sociedade deveria nos conhecer e deveria ter uma contraponto em cada universidade pública do país aí para poder trabalhar com os alunos essa questão. O Além do Campus fica por aqui. Boa tarde para você. Uma boa tarde e até amanhã.